Meu Deus, espero que seja um avião. Por quê? Eu não estou pronto para essas coisas. Em 1994, policiais em Michigan e Ohio correm à noite atrás de uma estranha nave nos céus. Não podia ser um avião. 6 anos depois, outro incidente assustador envolveu 5 departamentos de polícia numa caçada em alta velocidade. Os eventos chocantes foram gravados pelos telefones de emergência. Parece uma luz vermelha pulsante. Nova evidência vem à luz. Ah, meu Deus. Isso é emocionante, porque é evidência real em vídeo. Quando visões de um suposto OVNI se transformam de curiosas em perigosas. Naquela hora fiquei preocupada com o bem-estar dele. Autoridades locais são forçadas a reagir. De algum jeito, essa coisa foi ameaçadora? Poderia usar a palavra medo, não sabia o que era. Ah, meu Deus. Ai, o que é isso? Cara, isso é uma loucura. Este é o caso número 66104. Emergência não identificada. Caçadores de OVNIs. Eu não sabia o que estava vendo na hora. O meu mecanismo de defesa me disse primeiro para pegar a arma. 14 de dezembro de 1994. Uma noite quente no distrito de Trumbull, em Ohio. Por volta de meia-noite, enquanto a maior parte da cidade dormia, um sargento de polícia de Liberty recebeu um chamado da central de emergência local. Ela recebia relatos de luzes enormes flutuando pelo céu. Essas são gravações reais da polícia daquela noite. Senhor, nós recebemos outro relato por telefone de que há um objeto azul esverdeado flutuando sem barulho. Ele está nessa área agora, nesse momento. Somente pessoal da polícia. Naquela noite, vários departamentos de polícia em Liberty Township, Brookfield e Holland receberam relatos de um objeto voador não identificado. O policial de Liberty Township deixa escapar que não está preparado para o que está prestes a testemunhar. Espera aí. O que é? Meu Deus, espero que seja um avião. Caramba, cara, por favor, que seja um avião. Por favor. Por quê? Eu não estou pronto para essas coisas. Até hoje, nenhum dos policiais que testemunharam puderam identificá-lo. Esse é o primeiro grande caso relatado aos telefones de emergência de vários testemunhos de policiais confiáveis. Esse caso está esquentando, tá se desenvolvendo. Temos várias chamadas de emergência que foram gravadas. Estamos em terreno novo aqui. Conseguimos novas informações que ninguém mais sabe. E isso significa que estamos avançando. O Dr. Ted Eckworth e Pat Asker vão buscar testemunhas policial. E Bill Burns vai investigar as fitas com o investigador da rede mútua de OVNIs local. Vamos falar com Aaron Clark, o investigador do projeto de ufologia de Cleveland, sobre o caso do distrito de Trumbull, em Ohio. Bem, era por volta de meia-noite e eles receberam muitos telefonemas de moradores que estavam com medo. Havia um objeto intensamente brilhante flutuando por cima das árvores. Eles enviaram policiais para ver o que era. O primeiro que realmente viu foi o sargento Melaro. Eu vejo umas luzes. É um objeto enorme, seja o que for. Parece uma luz vermelha pulsante. Disseram que devia ser azul e verde. O que eu vi era vermelho. Era uma luz pulsante muito grande. A telefonista recebeu informações de policiais, mas também ligou para a base aérea e falou com a torre da administração. Acabamos de contactar a Administração Federal de Aviação e eles informaram que não há nada no radar num raio de 96 quilômetros. Estamos recebendo várias chamadas a respeito disso. O que é fascinante na gravação é que há uma discrepância entre o tom da telefonista, que parece querer amenizar, e o dos policiais, principalmente Toby Melaro, que diz: não, isso é real, é totalmente real. Essa coisa, seja o que for, acendeu. Literalmente acendeu. Se você ficasse debaixo, veria que era como a luz do sol. Eu não sei se era um OVNI, está registrado, tá? Mas você viu. Ela estava tentando encontrar uma explicação lógica para isso. E, obviamente, o que ele viu foi uma coisa que não podia descrever, porque nunca viu nada assim antes.
Ambas as testemunhas-chave ouvidas na fita, o sargento Toby Melaro e a telefonista Roy Ann Rudolph, estão prontos a falar mais. Ted e Pat esperam ter uma ideia mais clara do que aconteceu exatamente naquela noite. Era uma luz branca que cegava, imensa, sabe? Para mim, parecia que a rua toda estava acesa. Ele realmente viu uma coisa que ninguém que telefonou tinha relatado. Vamos falar agora com o sargento Toby Melaro. Quando um policial aparece para falar da visão de um OVNI, isso realmente chama a atenção. Temos Roy Ann, que era a telefonista naquela noite. Basicamente, vamos recriar a sequência de eventos daquela noite há 14 anos. Eu quero saber, Toby, quais foram as primeiras chamadas? Quais foram os primeiros relatos a chegar? Luzes no céu. Não era incomum ver luzes no céu. Sargento Melaro está na esquina da Trumbull com a Belmont quando recebe a chamada da telefonista. Ele se dirige ao norte por aproximadamente 5 quilômetros na estrada Sampson, de onde vinham os telefonemas. Eu sou cético e fui pensando que era um avião, sabe? Eu não vou encontrar nada, eu vou ver um avião bem distante. Eu chego aqui e meu carro simplesmente desliga tudo. E aqui em cima eu saio do carro e tenho que olhar para cima porque uma luz atingiu meu carro. Fiquei pasmo. O sargento acredita que o objeto que viu era imenso. Ele estima que pudesse ter quase 90 metros de diâmetro. Mas o que pode ser capaz de imobilizar uma viatura em ótimo estado? O sargento Melaro vê um objeto que flutua a 60, 80 pés acima do carro. O que é fascinante é que esse objeto tapou o céu enquanto ele olhava. Eu saio do meu carro, da viatura, e quando saí foi como estar à luz do dia. Era muito intenso mesmo, sem som nem nada. É difícil descrever o objeto a essa altura porque ele cegava. Eu via que ele podia ser cilíndrico ou redondo de alguma forma. Mas era vermelho, como as luzes vermelhas redondas. Então você olhou para a luz que cegava, Isso. Totalmente silenciosa, Isso. E ela tinha uma forma estranha, tinha uma forma cilíndrica. E o que passou pela sua cabeça naquela hora? Eu nunca tinha visto nada igual. O carro de Melaro ainda está desligado. Seu rádio também não funciona. Ele não pode ligar para a central e pedir reforço. O policial está completamente sozinho. É óbvio que meu treinamento me ensina uma posição defensiva. Minha mão estava na arma. Eu ia atirar nesse objeto, eu não vou atirar nele. Então ter uma posição defensiva significa que essa coisa era ameaçadora de alguma forma? Eu poderia usar a palavra medo, eu não sabia o que era. O contato por rádio com o policial finalmente se restabelece depois de vários minutos. O policial Melaro lembra de outra forma. Foi só uma questão de segundos, mas eles me disseram que eu fiquei fora do ar por uns bons 4 minutos quando aconteceu. Eu disse, Toby, o que está vendo aí? E ele disse que tinha visto uma luz e que tinha tido um problema estranho com o carro e que o rádio não se comunicava. Aí eu fiquei preocupada porque havia tantos policiais em áreas distantes que observaram a mesma luz e as chamadas continuavam a chegar. Melaro conta a Roy Ann Rudolph que o objeto imenso se movia por cima das árvores na direção sul. Naquele momento, Melaro diz que seu carro patrulha completamente imobilizado ligou novamente sem que ele tocasse a ignição. E aí, de repente, o motor sozinho... Desligou. Você tentou religar e aí nada Tentei aconteceu. religar e nada. O rádio sem comunicação e depois do objeto ir embora, ele ligou sozinho. Ligou sozinho. Eu nunca ouvi nada parecido com isso. Eu nunca vivi nada parecido, então somos dois. Esse objeto desligou o carro patrulha de Toby Melaro? E a tecnologia capaz de fazer isso? Eu não sei, talvez tenhamos aviões que possam desligar carros e mexer na mecânica deles que eu não saiba. Mas foi o que esse objeto fez. Você sente que o objeto fez você desligar o carro ou você sente que isso aconteceu por você estar naquela área? Acho que foi mais porque entrei numa área que foi afetada de alguma forma por aquilo que atingiu o veículo. E quando a luz se afastou, meu carro ligou de novo. Com o motor agora em funcionamento, Melaro entrou em seu carro patrulha e seguiu com os outros policiais. Eu voltei ao rádio e contei a Roy Ann o que estava vendo e ela disse...
Muita gente está ligando para falar disso. Ao mesmo tempo em que vou atrás dele, peço a Ryan para ligar para o aeroporto e ver se tem alguma coisa no radar deles. Eu liguei e juro pra você que ele disse: não tem nada num raio de 25 quilômetros em Youngstown. E estou olhando o radar agora. Bem, essa coisa não estava a mais que uns 50 pés do chão. Não fazia barulho. Depois que a administração de aviação no aeroporto de Youngstown negou ter visto qualquer coisa no radar, Ryan ligou para a base da Força Aérea em Youngstown. Ela soube que eles não tinham aviões na área e não viram nada. Eu entrei em contato com a torre 2 vezes. Quando eles disseram que não tinha nada no espaço aéreo, eu acho que foi aí que me soou um alarme, porque tantas pessoas viram aquilo, tantas vivenciaram aquilo, que havia algo lá. E muitas pessoas que eu sei que são confiáveis estavam observando alguma coisa. O que acha que foi aquilo? Eu não sei, seja o que for, é grande. O encontro deixa o policial trêmulo e pasmo com a imensa nave que a administração de aviação diz que não existe. Eu parei no estacionamento, tinha que parar um pouco porque não sabia o que tinha e o que não tinha visto. Sabe, comecei a me questionar pensando o que era aquilo. Mas surge uma testemunha adicional. Roy Ann Rudolph, preocupada com os policiais em campo, decide que ela mesma precisa ver o objeto. Ela não só recebeu as chamadas de cidadãos em pânico e ficou em constante comunicação com o sargento Melaro. Ela também admitiu algo que nunca tinha contado a ninguém antes. Ela deixou o departamento, saiu e viu o objeto. Eu acompanhei um policial de um distrito local para ver o que ele tinha visto. Eu não sei dizer muito, foi uma experiência única. Eu não sei dizer o que eu vi. Ficou bem parado ali e de uma vez ele fez um movimento errático e foi só o que eu vi dele. Ryan admitiu ter visto a luz de 90 metros que flutuou devagar no céu por cima do carro de Toby Melaro e que parou seu motor. Ela disse: ela foi uma testemunha. Aqui temos o que parece ser um policial totalmente confiável e é claro para mim que alguma coisa aconteceu com ele naquela noite. Você sente isso? Isso teve um grande impacto sobre ele. O que foi que o sargento Melaro, Roy Ann Rudolph e vários policiais no distrito de Trumbull viram naquela noite? Essa área é uma zona de OVNIs? Outro caso do passado de Ohio, um dos mais desconhecidos do projeto Blue Book, aponta uma história sigilosa. E um novo vídeo chocante pode dar uma ideia do estranho objeto que o sargento Melaro e outros policiais viram. Ah, meu Deus, cara! Nada que eu conheço aceleraria tanto. E isso eu achei bem impressionante. A equipe está investigando um suposto OVNI visto em dezembro de 94 no distrito de Trumbull, Ohio, que pode ter desligado o carro de um policial. Mas essa não é a primeira vez que a polícia de Ohio persegue luzes estranhas. Em 1966, várias unidades policiais do distrito de Portage, em Ohio, seguiram um objeto não identificado por 136 quilômetros até a Pensilvânia, antes que ele desaparecesse no céu. Em 1957, a polícia em Levelland, Texas, recebeu 15 chamadas diferentes descrevendo um objeto estranho em formato oval que desligou os carros enquanto voava. A investigação do distrito de Trumbull descobriu uma testemunha que diz ter tido um encontro parecido com o objeto voador numa estrada de Ohio. O caso faz parte do projeto Blue Book, a investigação do governo americano sobre incidentes com OVNIs. Pode haver uma pista para as atuais visões no distrito de Trumbull enterradas no passado de Ohio? Vamos conhecer Tom O'Connor, veterano da Marinha que teve um dos encontros mais incríveis da história da ufologia. Eu seguia para o oeste, em direção a Chicago, quando percebi um globo
brilhante no céu. Eu segui para o acostamento e parei. Era maior que um avião comercial? Olha, eu diria que era algo do tamanho de um 747. Depois de observar a nave por alguns instantes, O'Connor diz que um raio de luz intensa ascendeu para baixo, de maneira parecida com a descrição de Toby Melaro 28 anos depois. Eu comecei a ficar com medo, sabe? O que é isso? O'Connor busca abrigo debaixo de seu carro. De lá, ele vê o objeto se mover pelo milharal e passar direto por cima de seu carro. Quando ele passou por cima do trailer, o trailer começou a tremer. Ele tremeu um pouco. Foi muito assustador estar ali embaixo, sabe? Aí ele fez... e foi embora. A descrição de Tom da aceleração da nave parece com a de Roy N. Rudolph. Tanto Tom quanto Toby Melaro descrevem uma nave com raios de luz e os dois dizem que seus veículos foram desligados pelo que passava em cima. Será que os três viram o mesmo objeto com 28 anos de diferença? 6 anos depois da visão de Toby Melaro, ela aconteceu de novo. Em 5 de janeiro de 2000, a manhã calma do sudeste de Illinois, de repente, foi chacoalhada. Pouco antes das 4 da manhã, testemunhas viram luzes estranhas no céu por cima de Highland, Illinois. Essa é a conversa real entre a telefonista da emergência e a polícia. Uma mulher diz que recebeu uma chamada da polícia de Highland. Havia um objeto voador na área de Lebanon. Parecia uma casa de 2 andares. Você pode checar a área? Só uma perguntinha. Se eu encontrar, o que devo fazer? Se eu vir, não digo uma palavra. O departamento de polícia de Highland não estava sozinho. 4 outros departamentos viram o objeto. Lebanon, Shiloh, Dupo e, finalmente, Milstead. Quero avisar que há uma luz branca, bem forte, a leste da cidade. E ela fica mudando de cor, mas não parece uma aeronave. A investigação descobriu uma nova testemunha que gravou o evento de janeiro de 2000 em Milstead. Bom, nós temos 5 policiais de 5 cidades diferentes, 5 departamentos diferentes e todos concordam que viram algo que não podiam identificar. Agora também soubemos sobre a Nancy, outra pessoa que observou. Percebemos agora que esse caso atravessou uma noite inteira, basicamente depois do pôr do sol até o amanhecer. Me parece ser um dos mais confiáveis e bem documentados casos que já vimos. Quando a análise em vídeo nos mostrar o que havia e o que não havia lá, vamos saber muito mais do que agora. E acho que com a continuação da investigação, vamos ter grandes surpresas. Para localizar esse vídeo nunca antes visto, Bill encontra o investigador Dave Marler, da Rede Mútua de OVNIs, que estudou o caso de Milstead durante anos. Depois de 8 anos, estamos próximos de uma verdadeira filmagem do objeto de 5 de janeiro de 2000. Você praticamente refez toda a linha do tempo desse caso desde o início? Ela também demonstra que todos os policiais que deram seus depoimentos como testemunhas oculares dizem que havia um objeto lá. A linha do tempo original começava antes das 4 da manhã de 5 de janeiro de 2000. Mas o novo vídeo foi feito antes, entre 7 e 8 da noite de 4 de janeiro. Isso agora cria um período de quase 12 horas em que o objeto foi visto. A nova testemunha, Nancy Carpenter, nunca falou publicamente sobre o que viu, nem mostrou seu vídeo. É a primeira evidência em vídeo que aparece nesse caso. E temos acesso exclusivo a ela. Eu juro por Deus que tem um OVNI aqui. Nossa, Mike, aquele decolou. Caramba! O que foi? Eu não vi. Teve a sensação na hora de qual distância eles poderiam estar de você? Eles não estavam muito longe. E por acaso as luzes mudavam de forma? Sim, constantemente. Olha, eles são 4. Cara, se esse passar por cima da nossa casa, liga pra emergência quando me ver sendo abduzido. Está ficando mais claro pra cá. Eles iam pra direções diferentes. Como assim? As luzes eram... Elas meio que vinham juntas e se dispersavam. E depois vinham pra cá e outra fazia zigue-zague e ia pra outra direção. Iam pra todo lado. Ah, meu Deus! Caramba, meu Deus! Isso é uma loucura! Cara,
Tá vindo na direção da sua casa. Certamente não parece se comportar como uma aeronave militar. Nós temos uma informação de múltiplas assim. esferas voando, absolutamente indescritível. Eu queria dizer sim, mas não sei. Se não for um tipo bom. de nave múltipla que na distância parece estranha, temos que ver o vídeo mais de perto. Eu diria que, comparada a outras evidências em vídeo desses casos, essa é muito boa. São 20 minutos numa noite fria e limpa de janeiro, então a imagem é muito boa. É uma gravação bem estável. Muitos vídeos que você vê, as mãos tremem demais. Esse é bem feito. Eu tô otimista. Eu acho que podemos tirar algo de realmente útil dela. Ted vai levar o vídeo para maiores análises, enquanto Pat e Bill buscam os 5 policiais que perseguiram o objeto naquela manhã. Unidade 7004. Na escuta. Também estou vendo aquele objeto. É sério? É enorme. Um caso com vários testemunhos de indivíduos tão confiáveis e com a polícia documentando na hora da aparição foi incrível do ponto de vista de um investigador. Podemos assim estabelecer um padrão de voo. O voo que se inicia em Highland e Lebanon leva a investigação ao policial Theophilon Mark Lopino. Lopino está em ronda às 4h30 da manhã, quando vê algo por cima da estrada 50. Eu estava dirigindo minha viatura para o leste, na estrada 50, quando vi o que pareciam ser helicópteros voando em formação. Parecia que havia holofotes na frente dos helicópteros. Essas luzes eram imensas. Nem sei dizer a dimensão delas. Deviam estar a uns 400 metros do chão e eram realmente enormes. Segurança Pública de Othello. Vários policiais viram o objeto e relataram o que viram à central. 6004, me diz como ele é. Ele tem uma forma em V. Entendido. Foi o que Shiloh disse. Você viu mesmo uma forma triangular nessa nave? Você viu mesmo um objeto ou só está falando da Eu pude ver a formação borda das luzes? triangular dele. Entre as luzes, dava para ver o contorno. Ele parecia tentar se camuflar no céu através das luzes enquanto se movia. Ele quase fez uma virada de 90 graus e ia bem devagar. Eles passaram por cima das árvores aqui. Por isso eu parei aqui para ver o céu. Eu abri as janelas para ver se podia ouvir som de motor. Eu não pude voltar para ver se eu conseguia ver de novo ela passando pelo campo. Ela se moveu daquele lado até a cidade de Shiloh, que fica a mais de 4 quilômetros ao sul daqui. O que é que policiais e cidadãos viram nesses casos? Ted senta para a análise final do vídeo de Milstead e um artista gráfico vai tentar recriar visualmente o objeto que várias testemunhas viram nos céus de Illinois. Acho que era coisa de outro planeta. O que vimos naquela noite foi algo inexplicável. Vimos objetos no céu que definitivamente não eram de nosso planeta. A documentação das gravações da emergência e testemunhos de policiais em Ohio e Illinois deram evidências fortes da aparição de algo estranho. Ted está concentrado no vídeo nunca antes visto de Nancy Carpenter, que pode dar a primeira ideia do que essas testemunhas viram. Ted se encontra com o analista de imagens e professor na Universidade de Northeastern, Terence Masson. Bem, infelizmente, a qualidade geral das imagens tem um nível tão baixo que nós não pudemos detalhar nada no processamento delas. Mas um elemento do vídeo parece desafiar a explicação lógica. Uma parte é muito interessante. Eu estabilizei e isolei essa parte do vídeo em torno do objeto central. Há mesmo movimentação de uma segunda fonte de luz que começa ali, no canto direito superior e vai fazendo um movimento de ida e volta, estabilizando as imagens por causa do movimento que é inerente a um vídeo feito à mão livre. Ele estabiliza e para naquele centro. Assim podemos ver claramente e definir o trajeto.
Aquela luz secundária forma um arco geométrico quase perfeito. Você acha que poderia ser um fantasma ou um reflexo que vinha de dentro das lentes da câmera? Mas um olhar mais de perto prova que a teoria é incorreta. Mais análises revelam algo que une a luz interna ao objeto em torno. O curioso é que se você der um zoom bem próximo, a luz realmente aponta para a fonte de luz secundária enquanto se move, o que é bem interessante. A luz primária no centro, na verdade, aponta e rastreia a outra? Não temos detalhes. É de um ângulo só e está bem escuro. Fora isso, fica bastante difícil ser assertivo. Ted ainda tem dúvidas sobre a identidade das naves. Então Bill e Pat vão ao ponto de origem no minicampo de golfe de Malvern Knoll. Eu vou me encontrar com Malvern Knoll, que foi a primeira testemunha desse OVNI visto às 4 da manhã por cima de Highland, Illinois. Então, Malvern, pode nos mostrar onde a luz estava no céu quando viu naquela noite? No alto, no canto nordeste, bem ali em cima, bem alta, vindo do céu, e era brilhante. Depois ficou bem alinhada comigo aqui e parecia que tinha parado. E foi aí que me assustou. Eu não sabia se corria para o meu caminhão e saía daqui, e ela partiu bem devagar. Assustado, Malvern foi até o departamento de polícia falar do objeto. Eu contei o que tinha visto a quem me atendeu na central, e ela acreditou em mim. Pedi que ela ligasse para o departamento de polícia e dissesse que alguma coisa seguia na direção deles. Mal sabia Malvern que ele tinha desencadeado uma perseguição de quase 3 horas que se estenderia de Highland a Belleville. 48 quilômetros ao sul de Highland e várias horas depois, o professor Steve viu um objeto parado no céu enquanto o sol nascia. Vamos conversar com Steve Wanacott, que na manhã de 5 de janeiro de 2000, estava dirigindo nessa estrada quando viu uma estranha configuração de luzes no céu. Era entre 6h45 e 7 horas. Primeiro eu achei que uma aeronave fosse aterrissar no aeroporto da cidade. Quanto mais eu olhava para ela, mais ficava claro que não era uma aeronave comum. O que chamou sua atenção inicialmente nesse objeto? Enquanto eu olhava, o sol nascia e o céu se iluminava. E parecia que ela estava parada lá no alto. Já que Steve e Malvern provavelmente viram o mesmo objeto, Ted trouxe o artista gráfico John Bobaresco para entrevistá-los individualmente e ver se suas descrições têm pontos em comum. Malvern, você é uma das testemunhas-chave desse caso, então achei que o melhor a fazermos, considerando as circunstâncias, seria pegar sua descrição e criar uma imagem que demonstre detalhadamente o que você viu naquela noite. Qual era o formato geral da nave? Do meu ponto de vista, parecia a lateral de uma casa. Algum detalhe que você lembra? Não, só que dentro tinha 6 janelas e elas estavam todas acesas. Tá bom. E depois que ela saiu, eu pude ver que tinha umas barras aqui na traseira. E você conseguiu ver um pouco da nave e não só das luzes dela? Só a lateral dela. Parecia uma casa flutuante. A descrição da nave de Steve Wanacott também precisa ser documentada. Ted sabe que as histórias podem variar em algumas coisas, mas como um desenhista de retrato falado identifica um suspeito, essa é a melhor ferramenta para identificar o que foi visto no céu. Era na forma de uma ponta de flecha. Tá bom. Uma ponta de flecha porque era curvada. Na parte de trás? Na parte de trás. Tinha as luzes posicionadas neste local? Me pareceu que elas eram espaçadas atrás, sim. Tá bom. Enquanto eu observava, o sol ia nascendo atrás de mim. E ficou cada vez mais claro que era um tipo de metal meio opaco, não brilhante. Quanto mais eu olhava, mais parecia diferente de tudo que eu já tinha visto. Até onde eu sei, acho que não existe nada que chegue nem perto do que elas faziam. Eu descartei a ideia. Eu pensei, eu não estou vendo o que eu vi. Existe uma explicação lógica para isso. Acho que era coisa de outro planeta. Essas testemunhas viram algo terrestre ou extraterrestre? John cria 2 animações da nave por computador baseadas nas entrevistas.
O único jeito de saber se os desenhos são exatos é mostrando a versão final às testemunhas oculares. Essa é a versão final. Nossa, é isso. Foi isso que eu vi. O que você acha? Foi isso que eu vi. E nunca viram nada assim antes nem depois? Eu não. Não. Com a confirmação das interpretações de Steve e Melvern, claramente há discrepâncias entre o que eles viram. Baseado na conversa com Steve Wanacott, eu criei uma versão 3D do que acho que ele viu. Melvern viu uma coisa um pouco diferente. Há algumas discordâncias nas descrições, mas isso pode ser explicado pelas condições diferentes de observação de hora e de distância. Os dois objetos têm as mesmas características principais, como janelas bem acesas e luzes na parte de baixo. Eu tendo a achar que era mais na forma que Steve Wanacott viu do que na de Melvern. Só porque à noite é muito fácil confundir formas geométricas. Parece haver uma boa concordância entre os objetos descritos, o que me leva a acreditar que Steve e Melvern podem ter visto o mesmo objeto. Com vários relatos de policiais, recriações digitais dos depoimentos de testemunhas e um vídeo recém-descoberto, a equipe chega mais perto que nunca da verdade por trás desses mistérios. Mas um caso final pode provar ser aquele que iniciou a onda de relatos recentes de policiais. Meu Deus, o que será isso? De repente ele pulou de um jeito estranho e fazia movimentos que eram esquisitos e que eu não podia explicar. As visões no distrito de Trumbull, Ohio, e no sul de Illinois levaram a investigação a Holland, Michigan, e ao caso que pode ter desencadeado essas recentes visões policiais. O caso Holland aconteceu 9 meses antes de Trumbull. Foi aqui que tudo começou? Está vendo, senhor? Havia pelo menos 4 luzes piscando e elas iam para frente e para trás. Não há como, um avião não é tão largo assim. 8 de março de 1994, Holland, Michigan, 9h30 da noite. Moradores se reúnem ao ar livre para ver a aurora boreal. Enquanto o conhecido fenômeno aparece nos céus do norte, uma outra série de luzes no sul chama a atenção deles. Departamento de Polícia da cidade de Holland. Um policial de Holland também vê as luzes estranhas, mas não consegue identificar o que elas são. Ele pede que a central entre em contato com o Serviço Nacional de Meteorologia para ver se eles têm objetos no radar. Não consigo explicar a rapidez em que elas iam. Foi como se elas estivessem aqui e depois de um segundo estivessem ali. E em 2 ou 3 minutos ela partiu. Se vamos descobrir o que era ou não, eu não sei. Estamos aqui na casa de Cindy Právida. Ela é uma das testemunhas que viram as luzes em 94 e estamos aqui para ouvir diretamente dela. Eu estava aqui quando vi os OVNIs. Estava no telefone falando com uma amiga. Eles estavam acima das copas das árvores. Eram 4. Eram luzes imensas. Eu considerei que havia OVNIs no meu jardim. Estamos falando de pontos de luz. Uma bola de luz. Você viu alguma nave ligando essas luzes? Não vi, não. Eu nunca pensei que fosse uma nave espacial. Eu sempre achei que fossem 4 OVNIs diferentes. Ao mesmo tempo, um repórter observa um objeto enorme no céu. Mas, diferente de Cindy Pravda, que vê 4 bolas de luz, Lee Lambert vê a forma exata de uma nave. Eu saía pela porta dos fundos, ouvi um zumbido baixo, olhei para cima no céu e tinha um corpo enorme de luz. Ele tinha luzes embaixo, alternando entre luzes brancas e luzes verdes. Qual era o tamanho? Maior que um campo de futebol, talvez. Pelo menos do tamanho de um campo de futebol. Era monstruoso.
Várias pessoas viram o mesmo objeto. O tamanho é igual das histórias do distrito de Trumbull e do sudeste de Illinois. Se é a mesma nave, a única pessoa que pode saber é o Dr. Michael Swartz. Swartz, um investigador de OVNIs respeitado, pesquisou o evento em 1994. O que eu espero fazer com o Michael hoje é ter a ajuda dele para tentar estabelecer uma relação entre a posição geográfica e o tempo dos diferentes dados. Quero ver nos radares os mesmos horários e locais de que falam nas chamadas para emergência. Oi, aqui é do Serviço Nacional de Meteorologia de Muskegon. Eu tô ligando para ver se a pessoa que me ligou era mesmo o xerife e não um trote. Ele estava em um dos nossos telefones. Então, o que está acontecendo afinal? Temos relato de 3 ou 4 luzes voando em alta velocidade, para cima e para baixo no céu. Então, Dr. Michael, temos as chamadas, temos as observações do local e temos as leituras dos radares. E o senhor é a única pessoa que teve uma conversa formal com o operador de radar. Nós fomos convidados até a área exata onde o jovem fez as observações. Ele demonstrou como é a trajetória de um avião. E depois disse uma coisa bem interessante. Ele disse que as leituras que recebeu naquela noite eram tão claras quanto as de uma aeronave comercial, só que 4 vezes maior. Quando o operador de radar viu essa coisa, ela devia estar a mais ou menos 18 mil pés de altura. Sim. Não era muito alto. E em 15 segundos ela se moveu a uma distância que deveria corresponder a uma velocidade de 1.600 quilômetros por hora. Nenhuma das nossas aeronaves de 14 anos atrás, nem de hoje, não poderia saltar tão alto. Pode voar verticalmente a mais de 1.000 quilômetros por hora. Isso mesmo. Não poderia fazer isso. O que ele viu depois é talvez mais estranho ainda. Essa coisa se dividiu de um objeto em 3. Isso é fundamentalmente misterioso. Ouvindo as gravações da emergência, você pode notar a emoção com que eles estão vendo em tempo real, o que as testemunhas estão vendo em tempo real. Estou vendo agora a uns 12 mil pés. Estou vendo várias trajetórias. Meu Deus, o que será isso? Eu tenho a impressão de que é uma evidência clara. Se vocês forem capazes de fazer relações entre todos os testemunhos que chegaram até a emergência da polícia e o que os operadores de radar nervosos disseram que estava acontecendo no momento, podem acrescentar a esse caso o que estava faltando. Há uma relação. Cindy Pravda diz ter visto várias bolas de luz. Ela não sabia que esses objetos estavam sendo seguidos por um radar e agora, 14 anos depois, o operador de radar de Michigan que viu esses objetos pode finalmente confirmar se essas visões além do convencional têm explicação. A investigação das chamadas de emergência sobre os supostos OVNIs pelo meio oeste chegaram a Holland, em Michigan, a 51 quilômetros ao sul de Grand Rapids. Em 8 de março de 1994, cidadãos em pânico começaram a ligar para os telefones de emergência falando de luzes estranhas. A polícia de Holland perseguiu e rastreou o objeto e pediu confirmação do radar local. Bill localizou o operador de radar ouvido nas gravações. Naquela noite, ele trabalhava na torre do radar do Serviço Nacional de Meteorologia em Muskegon. Pela primeira vez diante de câmeras, o operador de radar ajuda a recriarmos o caso. Seu nome é Jack Bushel. Jack, pode nos contar o que aconteceu naquela noite? Bom, primeiro era uma noite fria e bem limpa. A central me disse que o policial estava perseguindo as luzes, então peguei o meu radar e fiquei aqui, nesse local, pra frente e pra trás assim, procurando alguma coisa. E finalmente, a uns 15 mil pés, captei alguma coisa, um objeto muito brilhante em South Haven. Bushong pode ser ouvido nas gravações conversando com a emergência. Um policial na cidade de Holland me enviou uma mensagem perguntando se podemos identificar algo mais. Ele diz que parecem 3 ou 4. Eles ficam pipocando no ar. São trajetórias imensas. Eu nunca vi nada igual.
O negócio é que, antes de eu terminar aquela frase, o objeto já tinha mudado de posição. Você disse que nunca tinha visto nada igual. Não, aquilo foi bem esquisito. Jack sabe que as leituras do radar não serão guardadas. Ele faz um registro do que vê naquela noite em forma desses desenhos que mostra pela primeira vez. O policial disse que viu o que parecia ser um único objeto a uma grande distância dele, que se dividiu e, de repente, ele via 3 luzes no céu, ao mesmo tempo em que eu contava à central que estava vendo várias trajetórias. Agora estou vendo 3 delas. Elas estão separadas por uns 50 quilômetros. São trajetórias muito fortes e parecem um triângulo. Elas brilham. Elas são bem visíveis. Incrivelmente, Jack Bushong observa na tela de seu radar o que o policial de Holland e outras testemunhas relataram à central. Elas subiam e desciam em alta velocidade. Eu nunca vi nada se mover tão depressa. Agora vejo várias trajetórias. Essa coisa se parte de um objeto em 3. 3 a 4 luzes voando em alta velocidade. Eram 4 OVNIs diferentes. O que você viu naquela noite foram objetos que fazem coisas que aviões não fazem. Exatamente. Eu não vi nenhuma delas fazer curvas certas como a de uma aeronave. Elas iam de um lugar para outro e aí pulavam para outro, e sempre em ângulos retos. Bushong rastreia os objetos por quase 2 horas, observando eles se moverem em velocidades maiores que qualquer aeronave convencional. Elas iam de aproximadamente 15 mil a 50 mil pés. Eu não acreditava no que estava vendo naquela altura toda. O indicador de altura mostrava vários objetos, demais para se contar, várias dúzias. Eles se acumulavam no meio do lago Michigan e se espalhavam por pelo menos uns 50 quilômetros. De repente, Bushong não consegue mais rastrear os objetos e eles desaparecem. O suposto OVNI de Holland nunca foi totalmente explicado pelas autoridades. Se a administração de aviação de Chicago observou esses objetos, nunca se soube. Na verdade, de acordo com a administração, nem é possível verificar. Como Jack Bushong sabia quando criou seu mapa, a administração de aviação destrói seus arquivos a cada 6 meses. Eu vi mesmo uma coisa. Eu nunca tinha visto nada igual. 14 anos depois do evento, Bushong é categórico. O que ele monitorou no radar não era uma aeronave, nem eram anomalias atribuídas às condições meteorológicas. Temos os dados do radar corroborando as testemunhas nas chamadas para emergência. Temos 2 fontes de informação totalmente independentes que se assemelham. E o que é mais animador? A entrevista de Jack Bushong ao professor Swords e nossa entrevista com Jack Bushong confirmam completamente que a história não mudou em 14 anos. O que apareceu em Holland, Michigan, em 8 de março de 1994, no distrito de Trumbull, em 14 de dezembro de 1994, e em várias cidades do sudeste de Illinois, em 5 de janeiro de 2000. Policiais, telefonistas de emergência e operadores de radar vivenciaram eventos inexplicáveis e chamaram a atenção do mundo para os casos. Eles também levantam a hipótese de que as naves estejam relacionadas de alguma forma. Eu vejo umas luzes, é um objeto enorme, seja o que for. Quando é um evento que acontece em vários estados, ligado a agências federais, é difícil deixar passar. Já que várias dessas testemunhas são observadores treinados, a credibilidade delas é ainda maior. É o que torna esses casos tão envolventes. Fico ligado no tamanho dessas naves. Elas são imensas, são brilhantes, flutuam, pairam e somem de vista. De onde essas naves podem ser? E quem está por trás disso? E agora a evidência em vídeo e as interpretações digitais fornecem as primeiras imagens do que essas testemunhas viram. Elas podem simplesmente ser veículos militares avançados ainda a serem revelados? Ou são naves extraterrestres observando cidadãos comuns? Ah, meu Deus! Nossa! A investigação descobriu importantes fatos novos e a investigação continua.